bem-vindo a todos ao nosso curso de Fisiologia, né? Nosso curso que está baseado no Guyton Hall Tratado de Fisiologia Médica. A gente está avançando, né, nos temas do capítulo número 2. Essa é a nossa terceira aula e a gente fala hoje de retículo endoplasmático. Uma revisão da nossa abordagem, etc. A gente já fez no vídeo 2, então não vamos nos estender, vamos logo já emendando os assuntos e falando diretamente dessa organela extremamente importante para o corpo, né? O retículo endoplasmático, ele existe em todas as células eucariotas, tá bem? E ele pode ser grosseiramente visualizado ou em forma de pequenos túbulos, né, como você vê aqui, uma parte do retículo, ou o que na literatura eles chamam de grandes sacos, né, que no conjunto fazem referência a esses espaços vazios dentro do retículo, do qual a gente chama cisternas do retículo endoplasmático. Esse é um compartimento extremamente importante no citoplasma celular. Importante porque o conteúdo existente nas cisternas, ele não apenas é distinto do conteúdo citoplasmático, como dentro das cisternas, diversos processos metabólicos eles têm lugar, né? Ou seja, vários processos metabólicos ocorrem dentro das cisternas citoplasmáticas e não ocorrem no citoplasma como um todo. Ok? Então, a gente pode, em termos de funções mais gerais do retículo endoplasmático, fazer aqui um pequeno desenho aqui do lado, vamos ver se funciona hoje. Nosso retículo endoplasmático, então, ele vai dar, primeiro, uma função para as proteínas, né? Perdão, que caneta maldita. Retículo endoplasmático vai então dar uma função de proteínas de membrana. Veja bem, proteínas de membrana. Para as proteínas de membrana, o retículo dá origem às proteínas transmembrana do próprio, né, do próprio retículo endoplasmático. Ele vai dar origem às proteínas de membrana do complexo de Golgi. Ele vai dar origem às proteínas de membrana dos lisossomos, dos endossomos, das vesículas secretoras e, por fim, da membrana plasmática. O que isso significa? Veja bem. Eu quero dizer que ele vai dar origem às proteínas transmembrana de todas essas organelas, mesmo que essas proteínas possam receber modificações no complexo de Golgi. Tá bem? Mesmo que elas recebam adicional, elas sejam glicosiladas, né, recebam um açúcar se ligando nas proteínas de membrana que são exportadas para o complexo de Golgi via vesículas. Essas proteínas são incorporadas na membrana, né? Essa membrana que é produzida também nos retículos, é destacada dos retículos por meio de vesículas e depois ela vai formar as membranas do complexo de Golgi, dos lisossomos, dos endossomos, das vesículas secretoras, incluso da membrana plasmática. Okay? Então, eu tenho uma lista aqui. Todas as proteínas transmembranosas,
elas têm origem no retículo endoplasmático. Tá bem? E a maior parte dos lipídios também terão origem no retículo endoplasmático. Então, os lipídios de membrana, em particular, por exemplo, das mitocôndrias e dos peroxissomos, tem lugar, vamos dizer, tem origem no retículo endoplasmático. Né? Os peroxissomos, por exemplo, são vesículas, perdão, toda vez aqui eu esqueço de colocar o mouse, são vesículas que brotam, né, do meu retículo endoplasmático. E depois, elas crescendo, elas podem inclusive se dividir por fissão binária, mas a origem, né, existe dados empíricos que já demonstram a origem dos peroxissomos a partir de brotamentos do retículo endoplasmático. E as proteínas transmembranosas que você observa nas vesículas dos peroxissomos, elas são incorporadas enquanto ainda essa porção lipídica, né, ela está associada ou ainda faz parte do retículo endoplasmático. Que tem também, retículo endoplasmático, ele ainda é um depósito capaz de acumular cálcio, né? Ou seja, eu tenho proteínas que são capazes de aumentar a retenção de cálcio, que é bombeado para dentro do retículo, né? Pra dentro do retículo. Bombeado, tá? Puta que pariu. Bombeado para dentro do retículo. Nos casos onde o bombeamento de cálcio para dentro do retículo ganha proporções fisiológicas muito relevantes, que é o caso das células musculares esqueléticas, né, e as células musculares esqueléticas cardíacas, esse retículo ele vai se transformar no que a gente chama de retículo sarcoplasmático. E a função do cálcio para a contração das células estriadas, ela é total. Sem o cálcio, o músculo não se contrai. Então, nesses casos, o retículo endoplasmático ele sofre especializações. Né? Ele já tem uma especialização primária, que é a parte rugosa da parte lisa, e ainda pode, em diferentes tipos de célula, receber especializações adicionais, né? Como o sarcoplasma das células estriadas. Ok? Aqui é mais ou menos só uma ideia geral das funções, né, das finalidades pelo qual o retículo seria importante. Né? Isso aqui é a nossa causa teleológica do retículo endoplasmático. Dentro das cisternas do retículo endoplasmático, eu vou ter uma grande concentração daquilo que a gente chama de proteínas solúveis em água. Tá? Proteínas solúveis em água. Em água por quê? Porque os elementos de transposição de proteínas que existem na membrana da parte sacular, vamos dizer assim, do retículo, elas possuem uma capacidade de inserir de forma completa somente
proteínas solúveis em água. Ou seja, proteínas com grandes domínios hidrofóbicos, elas vão ficar retidas na membrana. Por quê? Porque tem grandes domínios hidrofóbicos. Proteínas que não possuem domínios hidrofóbicos relevantes, elas são capazes de atravessar completamente a membrana do retículo endoplasmático e se depositar nas cisternas. Né? Algumas serão modificadas, né? E depois exportadas, e outras serão retidas dentro do retículo. A gente já chega nisso. Vamos comendo pelas beiradas aqui. Né? Essas proteínas que serão depois secretadas para o exterior, elas vão fazer parte, por exemplo, das vesículas do complexo de Golgi, lisossomos, etc. O que mais que a gente tem de relevante? A gente tem a parte do retículo liso. A parte do retículo liso, ela tem funções de síntese de lipídios importantes para a membrana. Ou seja, os fosfolipídios, né? Os fosfolipídios são sintetizados no retículo liso. O colesterol, né? Igualmente, o colesterol, igualmente, tá bem? Mas também a gente vai chegar nessas sessões todas e aí a gente avança em um por um, né? Eu preciso dar uma limpadinha aqui na minha tela para não usar ela de novo. Só um segundo aqui. Bem, compreendido então as causas teleológicas, né, as finalidades para a qual o retículo endoplasmático existe e as funções correlatas, né, que eles têm com outras organelas, a gente consegue observar outras características. Né? Agora vocês vão ter que viver da imaginação. Né? A gente deveria estar falando de uma organela antes. Opa, caneta de novo. Uma organela antes, né? Uma organela que normalmente a gente observa duas grandes subunidades, que é o ribossomo. Né? Os ribossomos eles existem tanto livres no citoplasma, quanto a gente pode observar aqui acoplados, né, de certa forma, ao retículo endoplasmático. A gente vai mais à frente entender a natureza desse acoplamento, mas agora observe o seguinte: quando eu tenho um RNA mensageiro, né, essa estrutura toda ela é alvo de estudo do próximo capítulo do Guyton. Né? Mas a gente precisa se adiantar, porque senão a gente não entende retículo endoplasmático. O RNA mensageiro ele é traduzido, né, no citoplasma na medida que a fita vai passando pelo ribossomo. Né? Eventualmente, então, um ribossomo livre ele vai produzir uma proteína, né, que está livre, né, uma fita polipeptídica antes de ser dobrada, né, livre no citoplasma. Ok? Então, esse é o resultado de um RNA mensageiro, né, um mensageiro de RNA, um ribossomo e um polipeptídeo. Ok? O que acontece em alguns outros casos, né, é que eu observo que o ribossomo ele está
acoplado, né, no meu retículo. E quando a fita de RNA passa, o produto proteico ele atravessa para dentro das cisternas dos ribossomos. Ok? É no momento de cotradução, né? Cotradução. Ao mesmo tempo que eu estou traduzindo, eu estou incorporando para as cisternas o produto proteico sintetizado. Né? Ok? Obviamente, eu preciso de uma passagem para que isso ocorra. Tá bem? Então, existem proteínas, além de alguns sinalizadores, que a gente fala em seguida, que vão permitir que não só o ribossomo se acople, como o produto seja enviado para dentro da luz, né, da luz do retículo, das cisternas do retículo endoplasmático. Ok? Aqui nós podemos ter duas situações muito distintas. Né? Aqui, ó. Primeira situação. Essa proteína ela atravessa todo o canal e vai parar dentro da cisterna. O segundo é que essa proteína ela está atravessando o canal e me aparece um domínio hidrofóbico. Tá bem? Então ela já não atravessa mais o canal. Essa parte dela vai ser sintetizada, vai ficar do lado de fora. E aí eu teria uma proteína que não saiu. Ok. Eu teria então uma proteína que é transmembrana. Okay? Ela tem uma parte do lado de fora e uma parte do lado de dentro, porque uma região hidrofóbica, né, de 8 a 20 aminoácidos, de 8 a 20 aminoácidos hidrofóbicos, eles ficaram retidos no polo no momento de cotradução. Para que isso ocorra, né, alguns estudos são feitos e a gente observa isso aqui, ó. A gente vai ter mais informação se a gente parar de olhar para os co-traduzidos e olhar para os pós-traduzidos. Né? A tradução foi feita no citoplasma e algumas proteínas elas vão parar nas cisternas do retículo enquanto isso. O que eu observo nessas proteínas? Primeiro, para que ela possa adentrar o canal, ela tem que ter um sítio. Vou mudar de cor aqui. Ela tem que ter um sítio sinalizador. Tá bem? Uma sequência de aminoácidos sinalizadores. Se ela tem uma sequência de aminoácidos sinalizadores, ela pode ser colocada para dentro. Por vezes, né, uma proteína está sendo sintetizada aqui. Ela está em processo ainda de síntese. E me ocorre uma sequência sinalizadora. Essa sequência sinalizadora, ela se acopla a um reconhecedor desse sinal. Agora eu estou precisando de cor, porque vai aparecendo muitas estruturas. Ela tem um reconhecedor de sinal. E quando esse reconhecedor de sinal chega, isso aqui é momentaneamente interrompido. Ó. O ribossomo livre. Essa tradução é momentaneamente interrompida. Esse reconhecedor
ele traz esse ribossomo até a membrana do retículo. Veja bem, o ribossomo estava livre. A situação entre ribossomos livres no citoplasma e ribossomos acoplados no retículo endoplasmático é uma situação dinâmica. Se ele termina a tradução, ele estava preso aqui, né? Ele está preso, terminou a tradução, ele volta a se tornar livre, porque ele está preso, ele está ancorado na proteína de translocação, né? E quando eu falo proteína de translocação, é a proteína que coloca o produto proteico, né? O polipeptídeo que está sendo sintetizado, para dentro da cisterna citoplasmática. Perdão, da cisterna retículo plasmática, né? A proteína que forma o poro é a proteína de ancoragem. Chegou a sequência, houve o reconhecedor, para de ser traduzido, até que esse ribossomo possa, então, se ancorar aqui na região da membrana do retículo. Nessa região, eu tenho um receptor. Okay? Vamos lá. Eu tenho membrana, eu tenho ribossomo, que tem um identificador, né, do sinal. Eu tenho um receptor, que a literatura não é clara se é o receptor que se liga, se é o sinalizador que se liga ou o ribossomo que se liga ao receptor, mas de toda forma também existe uma proteína que forma um poro associada a esse complexo. Então eu tenho um complexo aqui de ribossomos, proteína identificadora de sinal, proteína receptora e a proteína poro. Ok? E junto, isso aqui vai continuar então a tradução e você vai ter a internalização dessa proteína. E por que, que isso é importante? Por que é importante a interrupção aqui e eu conseguir colocar essa proteína para dentro aqui? Isso evita que se eu continuasse a traduzir essa proteína, ela poderia começar a se dobrar, né, do lado de fora, né, no lado citoplasmático, e depois ela não passaria pelo poro. Né? Ou eu necessitaria, por exemplo, como no caso das mitocôndrias, dos peroxissomos, de chaperonas para desdobrar essas proteínas e então poder internalizar essas proteínas. Ok? Né? Quando você tem uma proteína pós-traduzida que vai ser inserida nas cisternas citoplasmáticas, ela realmente precisa lá de uma chaperona para desdobrar essa proteína e ela poder então adentrar as cisternas do retículo. Ok? Então isso aqui é a forma como um ribossomo, veja bem que coisa linda, né? Vive num estado dinâmico, onde quando ele está traduzindo uma proteína que precisa ser levada às cisternas do retículo, ela é logo identificada por uma molécula sinalizadora. A tradução para até que ela consiga se acoplar ao retículo endoplasmático. Uma vez acoplada ao retículo, a tradução continua e o produto, então, é levado à luz do próprio retículo endoplasmático. Ok? Mais a folhinha, né? Mas precisa de folha aqui, ó. Então, assim, de modo geral, onde é que a gente está se situando? Retículo endoplasmático se divide em dois e a gente está aqui, ó, batalhando na porção rugosa do retículo endoplasmático.
A porção rugosa do retículo endoplasmático é a responsável por levar proteínas para as cisternas ou, no final das contas, a proteína pode não conseguir atravessar o polo inteiro e a gente acaba tendo uma proteína transmembrana. Ok? Então, o que eu tenho de modo geral aqui? Quando os ribossomos eles estão acoplados, né? Quando os ribossomos estão acoplados a essa membrana, um detalhe adicional. Um detalhe adicional que pode acontecer é a formação de poliribossomos. Né? Então a fita está passando por aqui. À medida que a fita vai passando, um ribossomo se acopla à fita, né? E cada um deles se acopla de novo a um receptor, né? A um sinal e a uma proteína porosa. A natureza dessa proteína porosa, né, que torna ela particularmente sensível a outras proteínas que podem atravessá-la, é que ela forma um canal aquoso. Tá bem? Aqui eu tenho um canal aquoso. Aparentemente, essa proteína canal, ela tem uma capacidade, né, de se manter fechada quando não existe um processo transcricional em curso. E por que seria importante ela se manter fechada? Se dentro desse canal eu tenho um meio aquoso, seria muito fácil que um cálcio diluído tomasse o citoplasma. Ok? Então, se advoga que essa proteína, quando você faz a cristalografia lá, 3 dimensões de como ela é composta, como são os sítios de acoplagem, etc, etc, ela possui barreiras que as fecham para não haver trânsito de cálcio. Okay? E quando a proteína está entrando, a interação da proteína com o canal também impede a saída de cálcio. Então, essa proteína de membrana, especificamente, ela foi descrita como uma proteína que tem propriedades de evitar o transporte de cálcio hiperconcentrado do lado de dentro em relação ao lado de fora para o lado de fora da célula. Ok? Né? Então, isso é uma propriedade relevante para entender como funciona o retículo endoplasmático. Ou seja, embora eu tenha um canal aquoso, esse canal aquoso possui propriedades que impedem a difusão de moléculas que normalmente se difundem em água. Não é um canal sempre aberto, é um canal que se abre quando e somente quando um ribossomo se acopla a ele. Ok? Então, nossa primeira propriedade do nosso canal. Okay? Aparentemente, esse canal também tem uma porção dele, bem, que é revestida pelo aminoácido metionina. A metionina cria, né,
braços, vamos dizer, relativamente livres, capazes de interagir de modo muito intenso com porções hidrofóbicas. Ou seja, o canal é de água, a parede é hidrofóbica e quando passa um conjunto de aminoácidos hidrofóbicos, né, que foram sinalizados lá no meio externo, essa proteína pode ser retida aqui dentro. Se eu não tenho, a proteína entra por completo. Né? Ela vai passar por completo, né, para o interior das cisternas. Mas se ela tem, ela vai interagir aqui primeiro com o polo, por causa do revestimento, né, vamos dizer, quase como uma capa de metionina, e depois essa proteína polo se desacopla e essa proteína pode, vamos dizer, flutuar na membrana e tomar outra posição dentro da membrana do retículo. Ok? Então, isso aqui eu acho que é tudo sobre essa proteína específica importante. Então, aqui a gente já conseguiu ver como o retículo rugoso lida com o nosso problema. Ok? O que falta para a gente ver agora? Que a gente falou lá no começo. Ele provavelmente deve, uma coisa menos importante, ele deve absorver e gerar suas próprias proteínas que bombeiam cálcio para dentro, resolve o problema do cálcio, resolvendo o problema das proteínas. O que faltava para a gente, dentro daquelas funções que a gente atribuiu ao retículo, é a questão da síntese de lipídios. Né? É o que nos falta nesse momento. Ok? Não, perdão, já ia me esquecendo. Proteínas internalizadas, né, como fitas, obviamente, como é que isso pode passar? Elas precisam ser dobradas, né? As proteínas precisam ser dobradas. Toda proteína é dobrada numa estrutura secundária e numa estrutura terciária. E a estrutura secundária, por exemplo, referente às pontes de sulfeto, elas ocorrem dentro das cisternas do retículo. Correto? Entendido? Então, essas proteínas elas podem ser dobradas de forma correta ou de forma incorreta. E para que o sistema regulador da célula perceba se ela foi dobrada de maneira correta ou incorreta, ela faz uso de um mecanismo de glicolização da cadeia polipeptídica. Tá bem? Principalmente, né, 90% dessa glicolização ela vai ocorrer no ramo N do aminoácido asparagina. Perdão, arginina. O aminoácido arginina tem um braço N, né, nitrogênio, do qual esse braço é glicosilado. Como é que ele é glicosilado? Ele vai ter aqui duas moléculas de N-acetilglicosamida. Ele vai ter cadeias de manose, tá bem? E por fim, ele vai ter um ramo de glicose. Eu podia colorir isso que vai ficar melhor. Dá só um segundo que eu vou refazer aqui. Eu tenho os meus resíduos N-acetilglicosamida. Eu tenho meus resíduos de manose. Tá bem? E eu tenho, por fim, os meus resíduos de glicose. Ok?
Então, quando a proteína começa a ser dobrada, esses resíduos glicose eles começam a ser subtraídos, né, dessas porções glicosiladas da arginina. E são esses resíduos de glicose, né, vamos dizer assim, que vão me definindo se minha proteína está sendo dobrada da maneira correta ou incorreta. Ok? Muitas das vezes que essas proteínas são dobradas, todas as vezes que as proteínas são dobradas de maneira incorreta, elas são devolvidas para o citossol para serem, né, proteolizadas, né, por proteínas que são capazes de quebrar essas proteínas que foram dobradas incorretamente e reciclar esses aminoácidos para a formação de novas proteínas. Em alguns casos, a literatura relata que até 80% de alguns tipos de proteínas são dobrados de maneira incorreta. Então, eles voltam para o citoplasma para serem reciclados e reincorporados até que a quantidade necessária dessa proteína seja sintetizada. Até 80% em alguns casos. Ok? E quanto tempo, né, dados, né, de biologia molecular, existe uma espécie de relógio, né, correndo. Existe uma proteína capaz de remover os resíduos de manose dessa proteína glicosilada, e se esses resíduos são removidos, a célula, a proteína, né, o polipeptídeo que está na cisterna do retículo endoplasmático, ele é devolvido para o citoplasma da célula. Então existe meio que uma corrida, né, onde a proteína tenta se dobrar antes de ela ter removido esses resíduos de manose. Se tudo dá certo, essa proteína fica pronta, ela é levada a um ponto onde ela vai ser incorporada numa vesícula e vai ser exportada. Se não, ela acaba voltando para o citoplasma. Ok? Então, isso aqui é o último, vamos dizer, o último comentário que eu tinha para fazer sobre a questão das proteínas no retículo endoplasmático rugoso, né, que é onde fica o domínio das proteínas. No retículo endoplasmático liso fica o quê? O domínio dos lipídios, é onde é sintetizado a maioria dos lipídios. Em alguns casos, né, onde você tem células, por exemplo, que convertem colesterol em hormônios, ou células como no fígado que sintetizam o citocromo P450, né, para desintoxicação de produtos lipoproteicos, colocando nesses produtos lipoproteicos porções hidrofílicas para que ele possa ser excretado. O retículo endoplasmático é especialmente desenvolvido, né? Ele é muito grande. Por quê? Porque ele dá função maior para essas células. Mas todas as células precisam dos retículos lisos para poderem funcionar. E por que eles precisam do retículo? É porque é no retículo liso que eu vou sintetizar todos os fosfolipídios que vão compor todas as membranas, ou quase todas as membranas das células, né? Quando você tem um ácido graxo, né? Vou desenhar aqui, ó, um ácido graxo, né? Carbono ligado a um oxigênio ligado a um H, é um ácido carboxílico, um ácido graxo. Opa, perdão, eu tenho que limpar aqui, ó, a bagunça, né? Desenhar aqui, ó, minha cadeia de ácido graxo, um carbono ligado a um oxigênio, uma ligação só a um radical hidroxilo, né? Então isso é um ácido graxo. Se ele é um ácido graxo, ele não é solúvel em água. Então no citoplasma ele precisa ser transportado por alguma
proteína transportadora, né? Vamos dizer assim, uma proteína transportadora de ácido graxo. Agora, o ácido graxo pode se mover, ok? Então, isso aqui é o domínio do citoplasma. O que eu tenho, então? Quando eu tenho a minha membrana, né, minha bicamada de membrana no retículo endoplasmático, que eu vou levemente dar uma colorida novamente, né? Isso aqui é uma membrana externa e aqui eu tenho minha membrana interna. Todo fosfolipídio produzido na célula é produzido na capa externa da bicamada lipídica do retículo endoplasmático. Tá? Todo fosfolipídio produzido na célula é produzido exclusivamente na camada externa. Né? Então, a proteína transportadora de ácido graxo chega aqui, ó, e assenta o ácido graxo na minha membrana externa. Ok? Ela vai lá e vai assentando esse ácido graxo na membrana. Então, quando eu tenho esse ácido graxo assentado aqui, o primeiro passo para a transformação disso em um fosfolipídio, né? É uma reação em 3 passos. Eu vou incorporar a coenzima A esses fosfolipídios. Ok? Então, esses fosfolipídios recebem coenzima A aqui, ó, na sua porção carboxílica. Ok? A coenzima A vai permitir, então, que um glicerol, tá bem? Um glicerol se ligue e libere a coenzima A. Todas essas reações são dependentes de energia. Né? As proteínas vão lá reconstruir esses fosfolipídios baseado em energia livre disponível. Num terceiro passo, então, eu tenho, por exemplo, né, o glicerol se ligando, né, à colina. Então, eu tenho um fosfatidilcolina. Né? Tenho o meu primeiro fosfolipídio. E poderia ter vários. E eu vou construindo inúmeros fosfolipídios aqui na membrana externa. Ok? Se eu dependesse daquele mecanismo descrito nas membranas de flip-flop, né? O fosfolipídio está na membrana externa, ele passa para a membrana interna, né? Por um mecanismo aleatório, né? Eu levaria 100 mil vezes mais tempo do que eu levo com meus dados experimentais para reequilibrar a quantidade de fosfolipídios na membrana externa e na membrana interna. Eu tenho uma proteína de transposição tá bem? Eu tenho uma proteína de transposição de fosfolipídios. Eu colori de verde, eu não colori de verde. Essa proteína de transposição de fosfolipídios é capaz de transpor os fosfolipídios da membrana externa para a membrana interna. 100 mil vezes mais rápido do que esse processo aconteceria por mero acidente, né? Por mero acaso, por mera aleatoriedade. Ok? Então, esse elemento de transposição ele é extremamente importante para a manutenção do equilíbrio das membranas, para que a membrana externa não fique excessivamente
grande, né, incorporando mais fosfolipídios e se separe da membrana interna. Ok? Aqui no retículo liso, né, eu também tenho, né, a síntese de colesterol, eu tenho a síntese de ceramidas. Né? O que são as ceramidas? As ceramidas são aqueles lipídios que vão dar origem às esfingosinas. Né? E o que são as esfingosinas? As esfingosinas existem na membrana de muitas células, mas especialmente abundante na mielina. Né? A esfingosina ela se deriva em mielina e vai fazer a bainha dos neurônios. Ok? E tudo isso tem lugar no meu retículo endoplasmático liso, nesses túbulos aqui, de onde também se desprendem as vesículas, que vão levar todo esse material, né? A própria vesícula já é o material lipídico transportado, e dentro dela pode ainda ter produtos proteicos que são transportados para o complexo de Golgi, principalmente, né? Mas também para a mitocôndria, também para os peroxissomos. Ok? Então, de modo resumido, isso aqui é uma visão mais ou menos geral do retículo endoplasmático. Né? Beiramos aqui as ideias da biologia molecular, mas estamos muito longe de ter transformado essa aula de fisiologia em aula de biologia molecular. Não era o objetivo fazer isso, e eu creio que a gente não chegou sequer a passar perto de tal feito. O que a gente tentou fazer aqui foi ilustrar a ideia que existe uma microfisiologia funcionando dentro do retículo endoplasmático, e ele é talvez uma das organelas das quais qualquer defeito congênito inviabiliza o oócito já no momento ali, ó, não chega a formar nenhuma blástula. Né? Qualquer coisa aqui que tiver realmente um grande problema, uma proteína que não funciona, alguma coisa que não permite que ele desempenhe a sua função, ele inviabiliza a célula por completo e, obviamente, inviabiliza qualquer organismo vivo. Talvez não seja demais dizer que é muito provável que a menor quantidade de doenças no ser humano vai ser encontrada nessa organela, tamanha a importância das suas funções e tamanha a importância de que ela funcione corretamente. Ok? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado pela paciência, né, de assistir essa aula longa, sempre longa, porque a realidade ela é o que é. Não adianta a gente resumir, não adianta a gente facilitar, se isso for às custas de não compreender a profundidade com qual esses processos realmente ocorrem no mundo real, né? Dentro do organismo real. Então, eu diria até que no organismo real a gente passou um resumo, né, do que é as funções fisiológicas do retículo endoplasmático e as principais, que é a função de produzir proteínas que vão estar diretamente sendo traduzidas para a luz. Né? Quais proteínas? Por exemplo, não existe a menor possibilidade de eu produzir, por exemplo, no citoplasma, enzimas que são proteolíticas, enzimas que são oxidases, hidroxilases, peroxidases. Isso é produzido dentro da luz do retículo e depois exportado como vesículas. Né? É por isso que essas funções foram selecionadas evolutivamente, ou seja, por isso que Deus quis, então, que eles ficassem dentro da cisterna. Cada um escolhe a razão final que mais lhe agrade. Mas o fato é que isso é a condição de fato do retículo endoplasmático. Tá bem? Muito obrigado e até a próxima aula.